Amém. Deus seja louvado. A paz seja com todos. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui, vamos aguardando enquanto os nossos irmãos e irmãs vão conectando, né, para poder dar início aqui. Vamos acionar. Cunhada aqui. Carminha, Teonília, né? A Cunhada Teonília. Teonília. Deus continue abençoando nossa irmã Rose, irmã Aldenira. Deus abençoe cada vida, cada lar. Amém. Semana passada, pouco antes de começar, a Covid não deixou, né? Tive um ataque de tosse que chega, fiquei rouco. Amém. Melhorou, graças a Deus. Mas em tudo Deus seja louvado e glorificado, né? Toda sexta estamos aqui para adorar a Deus, meditar na palavra de Deus, clamar juntamente com os nossos irmãos e irmãs, pedindo as bênçãos do Senhor, né? Pedindo a proteção de Deus, porque o mundo jaz o maligno. Então nós precisamos estar priorizando o reino de Deus, precisamos estar debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que estejamos guardados. Né? Vamos fazer uma oração para nos apresentar a Deus. Senhor Deus, te adoramos, glorificamos, exaltamos e bendizemos aqui neste momento e queremos, meu Deus, que a sua glória venha ser sobre nós. Dai-nos, ó Deus, sabedoria, entendimento e inspiração para ministrarmos. Dai-nos fé, dai-nos unção, dai-nos o teu poder, para que possamos assim ministrar com sinais, milagres e maravilhas, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Amém. Amém. É importante você que está acompanhando interagir conosco, até mesmo para saber com quem estamos nesse momento, né, unidos, e também para que seu nome fique aqui anotado para as outras orações, né, que não são ao vivo, também para que possamos clamar, pedir, interceder. A paz também para o nosso irmão Legilson, aqui em Porto Velho. Amém. Todos os demais que estão aí conosco. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém. Senhor. Salmo 18, né? Vamos fazer a meditação aqui no Salmo 18 e especificamente tendo como versículo-chave o versículo 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo,
a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém? Nós enfrentamos ao longo de nossa vida, basicamente todos os dias, diversas formas de medos e, em alguns momentos, até pânicos. E nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de situação para que isso não venha a ser um veneno para nós. É claro que o medo e às vezes até o pânico, dependendo da ocasião, da situação, ele vai nos trazer um certo grau de prudência e cuidado para que nós possamos então ser cautelosos, tomar as devidas medidas, os devidos cuidados para que não venha o caos sobre nós. Mas quando o medo, o pânico tira a nossa paz, aí já foge dentro de um limite que é normal, já foge dentro daquela base que é normal e passa a ser um problema. E aqui no Salmo 18, o salmista nos encoraja a confiar puramente no Senhor e a viver em confiança no nosso Deus. Porque existem situações em nossas vidas que não adianta pedir socorro às pessoas, às autoridades, aos poderes, porque nós estaremos sozinhos. Existem situações em nossas vidas que nós não temos aonde e a quem recorrer. E nesses momentos costumamos ter medos e às vezes até pânicos. Em Cristo é possível triunfar sobre o medo, sobre o pânico e viver no poder de Deus e também debaixo da graça de Deus nos trará um certo conforto de modo que nós possamos viver de uma forma segura. Então, desde a entrada do pecado lá no Éden, você pode observar que passamos a ter medos de muitas coisas. Né? A partir do pecado, o ser humano perdeu a inocência, adquiriu a consciência e com isso passou a conhecer o bem e o mal. E diante disso, quando conheceu o mal, ele passou a ter medo. E esses medos, eles não podem nos sucumbir, esses medos eles não podem nos abater de maneira que venhamos desanimar, que venhamos deprimir ou que venhamos reprimir, de alguma forma nos recolher para que, fugindo do medo, possamos então ter aquela sensação de segurança. Mas a sensação de segurança nós só encontramos no Senhor. E ainda ali no Éden, quando o homem pecou, quando houve o pecado original ali com Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e passaram então a conhecer o bem e o mal, e teve a entrada do mal na vida humana e sobre a terra, o ser humano passou então a viver contagiado pelo medo. E o primeiro medo que Adão teve foi de quem? De Deus. Ele fez para ele vestes e cobriu o seu corpo, porque ele percebeu que estava nu, né? Sentiu vergonha. Ele passou então a se esconder de Deus, a fugir da presença de Deus. E ainda hoje nós podemos observar que quando uma pessoa está em pecado, quando uma pessoa não confessa os seus pecados, não arrepende dos seus pecados, a primeira atitude dessa pessoa é se esconder de Deus. E como que nós percebemos isso? Porque essas pessoas passam a nos evitar. Não atendem os nossos telefonemas, não respondem às nossas mensagens, já não aparecem mais na congregação, já não participam mais das atividades na igreja. Então, esse medo que a pessoa tem de Deus está vinculado a quê? A um pecado oculto que não foi confessado, que não foi arrependido, que ainda está dentro daquela pessoa, e com isso vem causando um medo de Deus.
medo de ser revelado, medo de ser descoberto, medo de ser repreendido, e assim a pessoa age com medo de uma punição divina, mas essa fuga não livra a pessoa do problema. Pelo contrário, essa fuga só vai fazer com que o problema dure mais, com que esse sofrimento dure mais, com que esse medo dure mais. Só vai fazer com que a tristeza, a melancolia, tudo aquilo que vem junto com o medo, com o pânico, perdure mais. Então, o melhor a se fazer é o quê? Confessar ao Senhor, reconciliar com o Senhor e assim viver em paz. Porque quando arrependemos, abandonamos o pecado e confessamos ao Senhor, diante de Deus esse pecado já não tem mais valor, já não tem mais peso, já não tem mais qualquer interferência entre nós e Deus. A partir também da entrada do pecado natural, o ser humano passou a ter medo também das circunstâncias. E são muitas as circunstâncias da vida em que nós passamos a ter medo. Quando Jesus estava orando no monte, que Deus falou com ele, os discípulos que estavam com ele também escutaram a voz de Deus e tiveram medo da voz de Deus. Significa que eles ainda não estavam prontos, né? Eles ainda não tinham desprendido da velha natureza. E ao ter medo de Deus, eles se esconderam, né? Em Mateus capítulo 14, no versículo 30, fala que Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, ele falou para Jesus, né, que ele também queria andar como prova de que era Jesus que estava vindo lá. E Jesus falou, então vem, anda, né? E ele passou a andar sobre as águas, mas ele teve medo do vento, teve medo das ondas e por isso perdeu a fé, perdeu a confiança e afundou. Então, o que nos faz ter medo das situações é não confiar em Deus. O que nos faz ter medo de alguma coisa que possa nos acontecer é não confiar em Deus. E mesmo sendo cristãos declarados, dependendo da situação, dependendo do momento, nós sentimos medo e esquecemos de confiar em Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre nos dá aquele despertamento, Ele sempre nos dá aquele start de compreensão do poder e da autoridade dele, e aí passamos a confiar. Passamos a confiar em Deus e com isso o medo vai embora, né? O medo, ele passa a não ter mais domínio daquela situação. Então existem assim muitas situações, né? Algumas pessoas quando vão passar por um processo cirúrgico sentem medo, e o medo de situações ele acontece, ele vem mesmo, né? Então tem diversas situações em nossas vidas que vão nos causar medo, né? Às vezes assim, a pessoa está indo no trânsito e de repente tem uma blitz. Mesmo a pessoa estando com o documento em dia do carro, com a habilitação em dia, a pessoa leva aquele susto, aquele medo, aquela sensação, mas aí ele lembra, peraí, o documento do carro está pago, o carro está todo certo e a minha habilitação está em dia, estou com medo de quê? Né? Então acontece isso. Então são exemplos assim para a gente ver que o medo está presente em tudo, né? Nas coisas pequenas, nas coisas grandes da vida, o medo está presente. E se nós não tivermos controle do medo, e esse controle só é possível confiando em Deus, confiando no Senhor, se nós não tivermos esse controle, o medo vira pânico. E aí ele torna-se uma tormenta. Ele tira o sono, ele tira o sossego, ele tira a paz, ele tira a fé, ele tira a confiança, ele tira a harmonia entre as pessoas. Ele passa a ser um problema de uma dimensão muito grande, né? Ele passa a ser um problema enorme na vida das pessoas. Um outro medo que entrou também a partir ali da queda no Éden
foi o medo da morte. Por causa do pecado veio a morte. E todos têm medo da morte. A morte, ela, por mais que a pessoa esteja preparado, a morte ela causa um nível de estresse altíssimo. O próprio Jesus, né, naquela madrugada em que ele foi entregue, né, que ele foi traído, que ele foi entregue ali para os judeus, e ele chorou, né, ele chorou de angústia porque ele sentiu que aproximava o momento da morte. Então a morte ela causa um medo terrível em todas as pessoas, mas o cristão ele precisa confiar na salvação através do sangue de Jesus. Ele precisa confiar que aquela obra de Jesus no Calvário é suficiente para salvar e crer na promessa da ressurreição. Porque quando cremos na promessa da ressurreição, mesmo que a morte ela traga um medo natural, mas esse medo não gera pânico, né? Não gera aquela aflição, não gera aquela angústia, mas aquele desespero, né? Mas gera um medo com esperança, um medo com confiança, sabendo que haverá a ressurreição. Então o medo, se ele não for controlado, e só é possível controlar o medo confiando em Deus, né, tendo confiança no Senhor, o medo ele evolui para o pânico, para o estado de pânico. E quando ele evolui para o estado de pânico, aí fica terrível, né? Fica terrível. A pessoa deixa de viver para conviver com aquele medo. A pessoa deixa de fazer coisas importantes na vida em virtude, em decorrência daquele medo exagerado, daquele medo sem controle. Então, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós não teremos medo de nenhuma situação da vida, né? Teremos o medo dentro de um limite, né? Dentro daquele limite tolerável, mas não teremos aquele medo desesperador. Da mesma forma nas questões espirituais. Algumas pessoas, quando iniciam um processo de libertação, elas têm medo. É incrível, né, como o inimigo faz isso. Quando a pessoa entra num processo de libertação, a primeira reação que o inimigo coloca na pessoa é medo. E aí a pessoa já não vai mais receber a oração, a pessoa já não vai mais ouvir a palavra, começa a fugir, começa a se esconder, e a situação dessa pessoa acaba tornando-se pior. Então, nós precisamos ter consciência que tanto no hemisfério físico quanto no hemisfério espiritual, o medo ele não procede de Deus. Ele não é algo saudável. Ele não é bom para o nosso viver e para a nossa relação com Deus. Então nós precisamos então aprender a separar dentro do limite para que nós possamos então viver na confiança do Senhor. E principalmente não só nas situações da vida, em situação de pecado, ou em situação de vida ou morte, mas principalmente em questões espirituais. Não precisamos ter medo de um mundo espiritual tenebroso que está ao nosso derredor. Em alguns ele chega até a possuir, a pessoa chega a estar em estado de possessão, mas mesmo assim não é motivo para medo, né? Não é motivo para desespero, porque o nosso Deus ele tem o poder acima de todo o poder. O nosso Deus ele tem autoridade acima de toda autoridade. E nós que vivíamos desgarrados, separados desse Deus poderoso pelo pecado, fomos religados a esse Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que as nossas orações devem ser feitas a Deus em nome de Jesus. Não colocar mais nenhum outro ser, outra pessoa entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Porque foi Ele que passou pela cruz.
E Paulo deixa isso bem claro ali naquela contenda que teve na igreja de Coríntio, né? Onde havia os grupos que diziam que eu pertenço, eu sou um seguidor de Cristo, outros, eu sou seguidor de Pedro, outros diziam, eu sou seguidor de Paulo, já outro grupo dizia, eu sou seguidor de Apolo. E Paulo escreve para eles e fala, afinal, quem morreu na cruz? Foi Pedro, foi Paulo, foi Apolo? Quem morreu na cruz? Para nos salvar, para nos libertar. Foi Jesus Cristo. Portanto, pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Então não há qualquer uma liderança ou qualquer outro ser vivente que possa estar entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. O Evangelho é bem claro em dizer que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. É bem claro também em dizer que Ele é a fonte de água viva, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que Ele é o autor e consumador da nossa religação com Deus. E quando nós assim confiamos, quando nós assim compreendemos, nós passamos então a viver na confiança e na segurança do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. E o Pai é glorificado pela obra do Filho e o Filho é glorificado pela obra do Pai. Então, assim, nós não precisamos ter medo de espíritos malignos, de encostos, de possessões, de nada. Se nós estivermos em fé com Deus, nós haveremos de enfrentar todo tipo de situação, todo tipo de condição. Então, a minha primeira batalha espiritual de libertação foi contra uma entidade chamada Apolion, né, que a metade dele é em forma de homem, a outra metade é em forma de escorpião. Então, ali eu aprendi que o poder do nome de Jesus Cristo, que o poder que foi entregue a Jesus Cristo está acima de qualquer principado, qualquer dominador, de qualquer fortaleza, de qualquer ação espiritual do mal. E essa autoridade que foi dada a Jesus Cristo ali na cruz é uma autoridade que nos acompanha, é o poder que está conosco e o poder que vem dos céus, né? É por isso que o salmista, no Salmo 18, versículo 2, ele diz, né, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele usa aqui diversos adjetivos para qualificar o Senhor como forte e poderoso. Ele usa diversos adjetivos para qualificar o Senhor como aquele que defende, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que livra do mal, aquele que peleja por nós em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, confiando puramente no Deus Altíssimo e Soberano. Amém? Que Deus seja assim louvado e glorificado, que nós possamos então compreender o mover e o poder de Deus e assim confiar no Senhor. Vamos fazer aqui uma oração, daqui a pouco a gente medita mais. E nessa oração, apresente a Deus, em nome de Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua fé. Todos os dias nós temos que orar pela nossa fé, porque se nós não orarmos pela nossa fé, ela vai esfriar, ela vai diminuir. Então, a oração pela fé ela tem que ser diária. E todos os dias nós temos que dizer, Deus me socorre na minha fé. Deus aumenta a minha fé. Deus levanta a minha fé. Senão, a pessoa só vai enfraquecendo e só vai sucumbindo na fragilidade espiritual. Apresente também aquelas pessoas que você ama, que você quer bem, que você tem uma vivência de sangue, uma vivência sentimental com essa pessoa, e apresente também a Deus para que Deus possa
na infinita graça e na infinita misericórdia, abençoar essa pessoa pela sua fé intercessora e para que essa pessoa também venha ouvir a palavra e venha se converter dos seus maus caminhos, aceitando ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus, aqui estamos reunidos neste momento, adorando, glorificando e exaltando o seu nome, crendo, meu Deus, no seu poder e glória, crendo, meu Deus, na sua graça e na sua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Clamamos, meu Deus, que tu, na tua infinita graça, derrame sobre nós a fé que nós precisamos para te adorar cada vez mais, para te glorificar cada vez mais, para estar cada vez mais perto de ti. Sim. Clamamos, meu Deus, e pedimos, Senhor, que tu possas ser adorado e glorificado pelos nossos lábios, que tu possas ser louvado e adorado e glorificado pela nossa boca, que possa sair virtudes das nossas palavras. Por isso clamamos ao teu Espírito Santo que, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a orar, porque não sabemos orar como convém, não sabemos usar as palavras certas. Se nós não te formos inspirados pelo teu Espírito Santo, Senhor, nós não teremos força para orar, não teremos ânimo para orar e muito menos teremos palavras para falar contigo. Assim clamamos, Espírito Santo, a sua presença em nossas vidas, nos dando inspiração, nos trazendo a fé necessária para que, em nome de Jesus Cristo, possamos alcançar diante de Deus a graça, a fé e a misericórdia. Clamamos, Senhor, porque são muitos os nossos medos. Clamamos porque o inimigo jaz ao nosso redor. Ele tenta de todas as formas. E conforme a sua palavra, ele é invejoso. Ele é invejoso, Senhor, porque a sentença que paira sobre ele é uma sentença definitiva, não tem volta. A sentença que foi dada a ele e a todos os anjos caídos que se transformaram em demônios é uma sentença, Senhor, que não tem volta. Por isso ele tem inveja de nós. Por isso ele tenta atrapalhar nossa fé. Por isso ele tenta atrapalhar nossa comunhão. E por isso, Senhor, pedimos o teu socorro. Porque, meu Deus, estamos vivendo em carne. Estamos vivendo, meu Deus, materializado aqui nessa terra. E nós não conseguimos compreender as coisas espirituais. Nós não conseguimos compreender o mundo espiritual que nos cerca. E às vezes, Senhor, quando achamos que está tudo bem, quando achamos, meu Deus, que todas as dificuldades já foram vencidas, eis que surgem novos desafios. Eis que surgem novas pelejas, novas lutas. Eis que surgem novas batalhas. E por isso, Senhor, clamamos e pedimos que tu nos ajude. Abra o entendimento da fé. Olhai por essas pessoas de difícil relacionamento, essas pessoas conflituosas, essas pessoas rebeldes, essas pessoas que não conseguem viver em paz e estão sempre provocando contendas, estão sempre provocando os conflitos. Meu Deus, sabemos que isso não vem delas. Sabemos que isso, meu Deus, não está nelas. Por isso clamamos que sejam libertas de toda a aflição, de toda a perturbação, de tudo aquilo que aproxima, causando, Senhor, esse sentimento de contenda, esse sentimento de revolta, esse sentimento de ira, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de vingança. Purifica, meu Deus, porque isso não procede dos céus. Liberta, meu Deus, porque isso não procede do teu reino. E assim clamamos, meu Deus, que caia por terra todo império do conflito, da contenda e da violência.
Senhor, o mundo está cada vez mais perverso. O mundo está cada vez pior. As pessoas estão perdendo amor ao próximo. Já não considerem nem respeitam nem aqueles da própria casa, nem aqueles da própria família. E já não respeitam nem mais as crianças, os idosos, os doentes, aqueles que são mais fragilizados. A maldade humana, Senhor, está tão intensa que já não respeitam mais ninguém. Por isso clamamos que ao nosso redor que não fique esse mal, que diante de nós não fique esse mal, mas que venha a ser despedaçado, que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, que seja destruído todo o trono de Satã que esteja perto de nós, que caia por terra toda a máscara da falsidade, do orgulho, do engano, da violência, da corrupção, toda forma de pecado que saia em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, o poder do pecado. Perdoa, meu Deus, os atos pecaminosos. E coloque nessa pessoa, Senhor, a consciência de não mais praticar. A consciência de não mais fazer. A consciência para abandonar esse mal. Em nome de Jesus Cristo. Clamamos e pedimos, Senhor, neste momento também, por essas pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Muitas estão doentes da mente, devido, Senhor, aos problemas da vida, diante dos problemas acumulados, diante dos problemas vividos dentro do lar, dentro da família, na carreira profissional, no trabalho. Pedimos, ó Deus, que essas pessoas encontrem em Ti a fé, a paz e a confiança, para que possam, Senhor, superar todas essas dificuldades, para que possa, meu Deus, superar todos esses maus caminhos. Sim. Clamamos e pedimos, Senhor, neste momento, para esses que têm problema neurológico, para esses que têm problema, Senhor, que a corrente neurológica foi afetada. Alguns, meu Deus, por causa de neurônios doentes. Alguns, meu Deus, por causa, Senhor, de herança hereditária do mal. Alguns, meu Deus, por causa de encostos, por causa de aproximação do mal, por causa, Senhor, de maldição enviada através de palavras, através de oferendas, através de rituais. Que seja quebrado esses domínios, que seja quebrado esses poderes, em nome de Jesus Cristo. Que venha a ser despedaçado todo império do mal. Que venha a ser despedaçado todo império das trevas, para que possam, Senhor, viver em paz, para que possam viver em confiança, para que possam viver no seu reino. Clamamos e pedimos, Senhor, neste momento também, em favor das pessoas que ainda não têm fé, que até declaram o nome de Jesus, que até se apresentam como cristãos, mas, no entanto, meu Deus, as suas atitudes, as suas práticas, o seu modo de vida ainda não corresponde com aquilo que está no Evangelho. Clamamos, meu Deus, por uma grande transformação. Clamamos, meu Deus, por uma grande mudança de vida. Clamamos, meu Deus, por uma grande restauração, para que essa pessoa seja completamente transformada, para que essa pessoa seja completamente movida pela sua graça e pelo seu poder. Pedimos, ó Deus, também nesse momento, em favor daquelas pessoas, Pai, que têm fraturas nos ossos, que têm, meu Deus, doenças nos nervos, nos tendões, que tem doença, meu Deus, em toda a junta, em toda a articulação do corpo, que esse mal seja destruído pelo poder dos céus, que esse mal venha a ser destruído pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Clamamos, meu Deus, neste momento também, Senhor, por aquelas pessoas que têm problema no sangue, que têm problema nos rins,
no pâncreas, no fígado, no estômago, no esôfago, nos pulmões, no coração, nas veias, nas artérias. Aquilo, meu Deus, que remédio nenhum resolveu. Aquilo, meu Deus, que a ciência não encontrou, Pai, solução. Que haja milagre. Que haja milagre. Para que o seu poder seja conhecido. Para que a sua misericórdia seja conhecida. Em nome de Jesus Cristo. Clamamos e pedimos, Senhor, neste momento também, Senhor, em favor, Pai, de todas aquelas pessoas que vivem de medos. Tem medo, meu Deus, de toda a situação. As pessoas que têm medo das condições políticas, as pessoas que têm medo do futuro, as pessoas que têm medo do presente, as pessoas que têm medo da fé, as pessoas que têm medo de sair nas ruas, as pessoas que têm medo dos seus semelhantes, as pessoas que têm medo das situações da vida, têm medo de enfrentar as dificuldades da vida, as pessoas inseguras, as pessoas medrosas, as pessoas que vivem acuadas e as pessoas que vivem desacursoadas. Que possam, meu Deus, encontrar em Ti a força, o vigor, porque Tu és a rocha, Tu és a cidadela, Tu és o libertador. Tu és o rochedo, o refúgio, o escudo protetor. E assim confiamos. Que cada um também venha confiar, que cada um também, Senhor, venha encontrar em Ti essas mesmas razões. Sim. Que venham encontrar em Ti, Senhor, esses mesmos motivos para crer, para confiar, para esperar. Louvamos e adoramos, meu Deus, e pedimos que todos os males causados pelos pecados que sejam perdoados. Aqueles males que foram por causa de pecados planejados na mente, aqueles pecados que entraram pelos olhos, entraram pelos ouvidos, aqueles pecados que foram planejados pela mente e foram executados, perdoa, Senhor, e dê força a essas pessoas para abandonar esse mal, para abandonar esse pecado, para que não recaia maldições, para que não recaia consequências pesadas e duras. Também clamamos, meu Deus, por aqueles que têm, Pai, todo tipo de medo, todo tipo de insegurança. E por isso, meu Deus, essas pessoas de medo em medo já estão criando pânico. De medo em medo, essas pessoas já não conseguem ter confiança e segurança em mais nada. Assim clamamos e pedimos, meu Deus, que sejam libertos desses medos. Que esses espíritos amedrontadores, que esses espíritos covardes que colocam medo, que pereçam em nome de Jesus. Que percam a força e saiam em nome de Jesus. Porque temos um Deus forte, porque temos um Deus poderoso, porque temos um Cristo libertador, um Cristo salvador. Verdade, meu Deus. E por isso, Senhor, não podemos temer o mal. Por isso não podemos acuar devido ao mal. Mas precisamos confiar puramente em Ti. Mas precisamos, Senhor, puramente confiar em Ti. Sim. Olhai por aquelas pessoas com câncer, aquelas pessoas que têm tumores, aquelas pessoas que não podem nem passar por uma cirurgia, porque o corpo não resiste, ou então porque não tem condições econômicas, financeiras, não tem aonde se tratar. Faça esse milagre, Senhor. Opera com seu poder e glória e sara em nome de Jesus Cristo. Apresentamos, Senhor, as nossas crianças e as nossas idosas, em especial, Senhor, a minha mãe, em especial, Senhor, o seu Adonias e muitos outros idosos, Pai, que precisam e carecem dos seus favores, da saúde, da paz, do equilíbrio, da harmonia, da segurança, da confiança, para que possam ser guardados por Ti. Sim. Clamamos e pedimos também, Senhor, pelas nossas crianças. Em especial, nesse momento, apresento o Luiz Miguel,
que carece, meu Deus, novamente dos seus cuidados, Sim, do teu socorro, dos seus milagres. Purifica, meu Deus, de todo mal. Cura, meu Deus, de todo mal. Liberta, Senhor, de todo mal, para que haja mais testemunho da sua glória e do seu poder, para que sirva como testemunha da sua glória e da sua misericórdia. Sim. Clamamos, meu Deus, clamamos, meu Pai, por aqueles que, devido ao medo, já perderam a confiança em Ti, que devido ao medo já não oram mais, já não confiam mais, já não esperam mais. Clamamos, meu Deus, que essas pessoas sejam libertas dos medos e sejam encorajadas pelo Espírito Santo. Clamamos, meu Deus, por coragem, por ânimo, por disposição. Clamamos, meu Deus, por fé, por confiança. Clamamos, meu Deus, para que esperem em Ti, para que não vivam ansiosos, para que não fiquem aflitos, mas que esperem em Ti, que aprendam a confiar, que aprendam a esperar pelas Suas providências. São essas, Pai, as nossas orações. São esses, meu Deus, os nossos clamores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Amém. Estamos meditando hoje no Salmo 18, versículo 2, que é um salmo que nos encoraja para o enfrentamento ao medo e ao pânico. E o salmista escreveu assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Bendito seja Deus. Com essa mesma confiança que o salmista teve no Senhor para enfrentar as dificuldades que ele teve, para enfrentar as lutas que ele precisou passar, para enfrentar o abandono, para enfrentar a conspiração, a traição, a mentira, as guerras, as armadilhas. O salmista passou por tudo isso confiando no Senhor. Aleluia. Ele sabia das habilidades dele, ele sabia da capacidade dele, mas ele sabia que os inimigos eram mais, que havia um número muito maior de inimigos. E a cada dia se multiplicava o número daqueles que não gostavam dele e que perseguiam. Por isso ele confiou puramente no Senhor. Ele confiou puramente em Deus. Ele teve fé puramente no Senhor. Glória a Deus. E a graça do Senhor e o poder do Senhor foi ocupando o coração dele, a mente dele, e ele se motivou porque ele sabia que Deus
estava ouvindo o clamor, ouvindo a oração, e que Deus responderia com poder e com autoridade àqueles clamores. Então ele declara aqui no Salmo 18, ele declara o poder e a autoridade de Deus, a misericórdia infinita do Senhor, para livrar ele de todo medo, de todo pânico, de toda ansiedade, daquele desespero que ele estava vivendo. Algumas pessoas vivem medos diversos, né? Na primeira parte aqui nós meditamos sobre o medo de Deus, medo de situações, medo da morte, medo do mundo espiritual, medo dos demônios. É claro que a gente não vai ficar por aí bobeando e também desafiando, né? Que existem muitas pessoas que ficam invocando e provocando as entidades malignas. E em momento algum a Bíblia orienta sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia revela que são poderes terríveis que somente Deus, através de Jesus Cristo, através do poder que foi dado a Jesus Cristo, é que pode nos livrar, que pode nos guardar, que pode nos proteger. Por isso precisamos estar diuturnamente confiantes no Senhor e entregues ao Senhor, vivendo para Deus. Porque tem muitas pessoas que só procuram a Deus no momento do desespero, só procura a Deus no momento de aflição. E aí, quando tudo está bem, essa pessoa simplesmente abandona a fé, abandona Deus, e aí só volta para Deus de novo quando tem outro problema, quando tem outra dificuldade. E essas pessoas, elas deixam de viver a plenitude do reino, deixam de viver a paz, a esperança e o amor. E vive de medo em medo, de aflição em aflição, de angústia em angústia. E às vezes essas pessoas até falam, mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa de coração bom, de atitudes boas. Por que me acontece tudo isso? Porque lhe falta fidelidade a Deus. Porque falta um compromisso profundo com o Senhor. Porque lhe falta uma entrega verdadeira ao Senhor. É tipo, entrega um dedinho a Deus, mas o restante do corpo não. Entrega um pedaço da unha para Deus, mas o corpo inteiro não. A vida inteira não. Então, se o nosso objetivo é ir morar no céu, se o nosso objetivo no dia da ressurreição é subir para a glória de Deus, então que outro objetivo pode impedir isso? Que outro objetivo na Terra pode ser maior do que esse? Que razão nós temos para qualquer coisa nessa vida que seja maior do que isso? Então a nossa entrega deve ser completa. E assim nós vamos lançar a cabo todo medo, tudo aquilo que causa aflição e tudo aquilo também que causa ansiedade. A ansiedade também é um problema atual terrível, né? A ansiedade, ela tem sufocado muitas pessoas. Você pode observar o número de pessoas infartando, né? Hoje eu estava lendo uma notícia de uma moça de 23 anos que teve AVC. E aí ela falou, eu achei que isso era coisa para pessoas velhas. Eu nunca imaginei que pudesse ser atingida por um AVC, sofrer um AVC com 23 anos. Foi a declaração dessa moça. Então, assim, o que está fazendo com que as pessoas vivam essas doenças, esses males desse tempo? A ansiedade e o medo. Aquela ansiedade de querer logo, de ver logo, de fazer logo, de querer estar pronto logo. E isso vai causando na pessoa um mal interno, um mal dentro dessa pessoa que ela não consegue mais viver. Ela vive para aquilo, o pensamento dela é aquilo, a expectativa dela é só em cima daquilo, e ela começa a viver essa ansiedade por resultados, ansiedade para dar
conta disso, conta daquilo, para conquistar isso, conquistar aquilo, e isso vai matando a pessoa. Isso vai destruindo a pessoa. E o que a Bíblia orienta? Que devemos fazer planos, mas devemos consagrar os nossos planos, os nossos projetos a Deus, para que sejam bem-sucedidos. Que devemos trabalhar, que devemos suar, que é pelo suor do rosto que vem o nosso sustento, mas, no entanto, devemos também nos dedicar à glorificação do nome do Senhor. Dedicar também ao mover do Espírito Santo em nossas vidas. E assim nós vamos contemplar a grandeza de Deus. E assim nós vamos contemplar as maravilhas de Deus. E assim nós vamos estar definitivamente protegidos e blindados do Senhor em qualquer situação de nossas vidas. Portanto, contra o medo, contra a insegurança, contra a ansiedade, confie nas promessas de Deus. E são muitas as promessas de Deus. São mais de 30 mil promessas na Bíblia. A Bíblia tem mais de 30 mil promessas. E quantas que nós tomamos posse ao longo de nossa vida? À medida da fé. Alguns tomam posse de 2, 3, alguns tomam posse de 8, 20, 30, outros tomam posse de 100, 120, 150, e outros não tomam posse de nada das promessas de Deus. E existem mais de 30 mil promessas de Deus ao longo da Bíblia, para que nós possamos então desfrutar da misericórdia de Deus, desfrutar da graça de Deus, desfrutar da glória de Deus. E assim o nome do Senhor vem sendo louvado e glorificado. As promessas de Deus jamais irão falir. As promessas de Deus estão escritas na Bíblia. As promessas de Deus é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém firmados para cada dia, para esperança da nova vida, né? Que nos dá esperança para uma nova vida e também para a vida presente, né? Para que nós possamos então esperar no Senhor. E a outra é a certeza de que as promessas do Senhor não falham, né? Se Deus falou, vai cumprir, né? E alguém profetizou isso para mim, profetizou aquilo. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Tem mais de 30 mil promessas na Bíblia. Você não precisa ouvir de mais nada e mais ninguém, que a própria Bíblia é a palavra de Deus e ela tem mais de 30 mil promessas, né? Não que não exista, mesmo que não exista o espírito de profecia, mas é porque isso tem virado idolatria, né? Isso virou idolatria. E as pessoas já não oram mais, já não clamam mais, já não meditam mais na palavra, já não buscam mais na palavra, em virtude desses vícios, em virtude dessas doutrinas erradas que em nada levam. Amém. Vamos fazer mais uma rápida oração, que o tempo está curto, mas com fé, crendo no poder de Deus. Clame ao Senhor, derrame lágrimas diante do Senhor. Fale com sinceridade com Deus para que Ele possa te responder com grande poder e grande autoridade. Deus sabe do que nós precisamos, conforme o Salmo 139. Antes que as palavras sejam formadas em nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. E por que precisamos falar? Para declarar a nossa dependência de Deus. Para declarar que precisamos de Deus. Para declarar que Ele é Deus em nossas vidas. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores neste momento. Clamamos mais uma vez a Ti, Senhor, unindo a nossa fé em adoração e em louvor, pelo que Tu és, pela Sua glória e pela Sua majestade, pelo Seu poder incomparável. Clamamos e pedimos também, Senhor, neste momento, em favor de cada vida que ora conosco,
em favor, meu Deus, de cada lar, de cada família aqui representada, de cada casa, Senhor, onde a nossa voz entra nesse momento, de cada ambiente familiar, de cada ambiente de trabalho, que a nossa voz chega nesse momento. Pedimos, ó Deus, que Tu venha cobrir com grande poder, com grande glória, com grande autoridade. Sim. Clamamos, meu Deus, que Tu venha derramar, Pai, com grande mover, em especial, Senhor, sobre as causas apresentadas pela Tel, pela Valquíria, pela Rose, pela Carminha, pela Aldenira, pelo Legilson, pela Zenite, pela Lourdes e por muitos outros, Pai, que nos ouvem em silêncio, não interage conosco, mas também tem fé, mas também tem clamado. Que todos, meu Deus, neste momento, Senhor, sejam alcançados pelo Teu poder. Que todos, meu Deus, neste momento sejam alcançados pela Sua glória. E possam, meu Deus, diante da Tua unção e diante da Tua graça, contemplar a grandeza do Teu poder, contemplar a grandeza da Tua glória e contemplar o mover do Teu Espírito. Abra a mente, abre o coração, abra o sentido da fé. Tira a religiosidade, o domínio da religião, o domínio dos rituais, dos ritos, de tudo aquilo, Senhor, que para nada serve. De tudo aquilo, Senhor, que para nada soma. Queremos, Pai, uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé confiante puramente em Ti, através de Jesus Cristo. Que não precisamos, meu Deus, na aliança da graça, de qualquer ritual, de qualquer ato, de qualquer ação ou de qualquer elemento sagrado. Precisamos, meu Deus, puramente de Ti. Precisamos, meu Deus, puramente da Sua misericórdia. Ajude, Pai, cada um. Abra, Pai, a fé e o entendimento de cada um. Tire os medos, tire a ansiedade, tire a aflição. Tira, meu Deus, o desespero e coloque calma, coloque paz, coloque confiança, coloque esperança, crendo no Teu socorro bem presente em momento de tribulação. Essas pessoas, Pai, que pensam que já se entregaram a Ti, mas vivem cocheando entre dois senhores. Momentos estão na Sua presença e outros momentos estão no mundo. Momentos te buscam, momentos buscam as coisas do mundo. Que aprendam a renunciar em favor de Ti. Porque Tu requer de nós uma adoração completa. Tu requer de nós uma entrega total. Tu requer de nós uma vivência de fé completa e não pela metade. E assim, meu Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Que o Teu nome venha a ser exaltado. Que haja milagres, sinais, respostas. Que haja, meu Deus, o mover da Sua glória. Como prova da Sua fidelidade a nós. Como prova, meu Deus, de que Tu nos aceita. De que Tu, Senhor, está em nosso ministério. Para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Aleluia, não há outro como o Senhor nosso Deus. Não há. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você já conhece o mundo, experimente conhecer a Deus. A Bíblia fala, faça prova de Deus
E algumas pessoas ensinam errado e falam que isso é você provocar Deus, né? Insultar Deus. Não é isso. Fazer prova de Deus é experimentar Deus. Se já experimentou o mundo, se já experimentou o pecado, se já experimentou as coisas erradas, as religiões, experimente a Deus. Experimente a Deus. E você vai ver uma grande transformação na sua vida. O cristianismo se baseia em transformação de vida. O cristianismo se baseia numa grande mudança de vida. Amém? E isso só é possível através da misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado, que todos possam receber essas palavras e colocar em prática. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. A obediência está em prioridade na nossa relação com Deus e na relação de Deus conosco. E por isso devemos ser obedientes ao Senhor. Amém? Senhor Deus, encerramos aqui esse período de 1 hora em que propomos, Senhor, orar, clamar, buscar a sua presença. Estamos aqui, meu Deus, desejosos pelas respostas. Que tu possas responder a cada um. Que tu possa, meu Deus, dar, Pai, as bênçãos merecidas e requeridas de cada um. Por isso, meu Deus, glorificado seja o teu nome e manifeste a sua graça, o seu poder e a sua glória sobre cada vida. Abrindo o entendimento, abrindo a fé, abrindo o coração, unindo os lares, unindo as famílias, quebrando toda divisão, todo medo, toda insegurança, todo pavor, todo pânico, toda insegurança e colocando confiança nas tuas promessas. Por isso, meu Deus, nos apresentamos aqui em fé, em louvor e adoração, em nome de Jesus Cristo. Receba, Senhor, a manifestação da nossa fé. Receba, Senhor, a meditação, os louvores expressados durante essa meditação. Receba, Senhor, o nosso clamor, a nossa glorificação do seu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus e que a graça e a paz do Senhor permaneça contigo. Amém. Uma boa noite de paz e descanso e um bom final de semana, né? Amém. E no domingo estaremos reunidos no templo para adorar e bendizer o nome do Senhor, se Deus quiser. Amém. Deus seja louvado. Amém.